Ela estava sentada no banco de madeira da Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, com os ombros levemente curvados, as mãos cruzadas no colo e os olhos cobertos por óculos escuros. Não era tarde. O sol ainda aquecia o calçamento de pedra portuguesa e o cheiro de pipoca de uma barraquinha próxima misturava-se ao barulho de crianças brincando do outro lado do gramado. Mas Beatriz não via nada disso. Nunca tinha visto. Nascera sem a capacidade de distinguir formas ou luz, e aos 26 anos já havia aceitado o mundo como uma paisagem construída apenas por sons, cheiros e texturas. O que ela não tinha aceitado, até aquele momento, era outra coisa. Tinha aceitado a cegueira, nunca tinha aceitado a solidão. A fortuna da família Vasconcelos era conhecida no setor de mineração do estado, e desde criança Beatriz vivera cercada de assistentes, motoristas, tutores particulares e adultos que sorriam demais para ela. Adultos que falavam devagar, como se a ausência de visão fosse também ausência de inteligência. Adultos que carregavam sua mochila sem perguntar, que abriam portas sem avisar e que nunca, em nenhum momento, a trataram como alguém completamente inteira. Era como se a cegueira fosse uma fragilidade que ela precisava carregar, e todos ao redor sentissem a obrigação de carregá-la junto, mesmo sem ser convidados. Naquela tarde de abril, ela havia pedido ao motorista que a deixasse na praça. Precisava de um momento sem vozes, sem olhares de pena que ela não via, mas sentia. Foi então que o menino chegou. Ela o percebeu pelo som dos passos descalços no calçamento. Passos irregulares, meio arrastados, como de alguém que caminhava sem destino certo. Depois veio o cheiro, terra, suor e algo levemente adocicado, talvez manga. O menino parou a menos de 1 metro dela. Ficou em silêncio por alguns segundos. Você está guardando esse banco para alguém? A voz era fina, direta, sem cerimônia nenhuma. Beatriz virou levemente o rosto na direção do som. Não. O menino sentou. Não do lado oposto, como a maioria das pessoas fazia para manter uma distância respeitosa. Sentou ao lado, com o mesmo espaço que alguém sentaria ao lado de um conhecido de longa data. Beatriz sentiu o banco ceder levemente. Ficaram em silêncio por um tempo. Não era um silêncio incômodo. Era o tipo de silêncio que existe entre pessoas que não precisam preencher o ar com palavras para provar que estão presentes. Foi o menino quem falou primeiro de novo. Você viu que o pombo ali do lado tem só uma perna? Beatriz não respondeu imediatamente. Esperou como se a pergunta precisasse assentar. Não vejo nada. Ah! Ele fez uma pausa curta. Mas ele está ali. Fica se equilibrando no parapeito igual a um malabaris, igual a alguém tentando andar numa corda fina. Ela quase sorriu. Quase. Como ele se chama? O menino pensou por uns 2 segundos. Coronel. Dessa vez ela riu. Um riso genuíno, rápido, que ela própria não esperava. E o som daquele riso pareceu surpreender os dois. O menino se chamava Davi. Tinha 11 anos, embora aparentasse menos, por conta do peso que faltava no rosto e nos braços. Não tinha endereço fixo. Dormia às vezes embaixo do viaduto da avenida próxima, às vezes na marquise de uma loja fechada no centro. Não tinha família que ele soubesse, ou pelo menos família que ainda importasse naquele momento. Vivia do que encontrava, do que alguém eventualmente oferecia e de uma energia interna que não tinha explicação racional, mas que estava ali, visível para qualquer um que olhasse com atenção. Beatriz não olhou com atenção naquela tarde, mas ouviu. E ouvir Davi era uma experiência diferente de tudo que ela conhecia. Nos dias seguintes, ela voltou à praça, não porque tivesse planejado. Voltou porque aquele banco havia se tornado o único lugar em Belo Horizonte onde ela não sentia o peso de ser Beatriz Vasconcelos, herdeira, cega, objeto constante de cuidado excessivo. Na praça, com o sol no rosto e o barulho da cidade ao redor, ela era apenas uma mulher sentada num banco, e Davi aparecia.
não sempre no mesmo horário, não com aviso prévio, mas aparecia. E quando aparecia, começava a descrever o que via. Não da forma como os outros faziam quando queriam ser prestativo com ela. Os outros descreviam o mundo como se fossem guias turísticos, enumerando fatos. Tem uma árvore à esquerda, o semáforo está fechado, a calçada tem um degrau. Davi descrevia diferente. Hoje o céu está meio roxo no lado de lá. Parece que alguém virou um copo de suco de uva e espalhou devagar. As nuvens ficam mais pesadas perto do horizonte, sabe? Tipo quando você está prestes a chorar, mas ainda não chorou. Beatriz virava o rosto para aquele lado mesmo sem enxergar nada. E as pessoas? Tem uma mulher com uma sacola enorme tentando pegar o ônibus. Ela corre, mas o ônibus fecha a porta. Ela para, olha para o ônibus indo embora e dá um sorrisinho. Tipo, ela já sabia que ia perder, mas tentou do mesmo jeito. Tem alguma coisa errada nessa mulher? Não. Acho que ela só já perdeu o ônibus demais para se desesperar com isso. Beatriz ficou quieta por um momento. Depois disse, eu queria ser assim. Davi não perguntou o que ela queria dizer. Apenas ficou em silêncio, como se soubesse que algumas coisas não precisam de resposta. A relação entre os dois cresceu de forma que nenhum deles poderia ter descrito com clareza. Não havia combinação. Não havia promessa, havia o banco, havia o sol de tarde, havia a voz fina de Davi desenhando o mundo em palavras que chegavam até Beatriz como algo que ela nunca tinha tocado, mas de alguma forma reconhecia. Adriana, a assistente pessoal de Beatriz, observava aquilo com uma desconfiança crescente. Nunca dizia diretamente, mas os comentários eram frequentes. Aquele menino podia ser perigoso. Nunca se sabia a intenção de estranhos. A família Vasconcelos não podia se expor a situações imprevisíveis. Beatriz ouvia tudo sem responder. Adriana era eficiente, leal e completamente incapaz de entender que Beatriz não precisava de proteção daquilo que a fazia sentir viva. Foi numa quinta-feira que Davi não apareceu. Beatriz esperou. O sol mudou de posição, o calor diminuiu, o barulho da praça foi se tornando mais esparso. Ela esperou até sentir o ar esfriar de verdade, até o cheiro de pipoca sumir da barraquinha que fechava cedo. Esperou até Adriana ligar 2 vezes no celular. Voltou para casa com um peso no peito que não sabia nomear. Na sexta, ele também não apareceu. No sábado, ela foi mais cedo. Ficou até tarde. Nada. Havia algo naquela ausência que mexia com ela de uma forma que não era sobre o menino apenas. Era sobre o que ele representava. Era sobre a única pessoa que nunca tinha mudado o tom de voz para falar com ela, que nunca tinha segurado seu braço sem perguntar, que nunca tinha tratado a cegueira como um problema que precisava ser contornado antes de qualquer conversa real. Na segunda-feira, Beatriz tomou uma decisão. Pediu ao motorista Sebastião que a levasse ao viaduto que ela tinha escutado Davi mencionar certa vez, quase sem querer, numa frase sobre onde ele dormia quando chovia muito. Sebastião ficou visivelmente desconfortável. Aquele não era o tipo de bairro que a família esperava que Beatriz frequentasse. Mas ela disse o endereço com uma firmeza que não abria espaço para negociação. Desceu do carro com a bengala, os sentidos atentos ao máximo. O viaduto ficava numa zona de cruzamento entre 2 avenidas movimentadas, e embaixo havia uma espécie de acampamento improvisado. Ela percebeu pelo cheiro, pelo som de vozes baixas, pelo barulho de lona plástica se movendo com o vento. Pediu a Sebastião que descrevesse o que via. Ele hesitou antes de falar. Tem umas pessoas aqui embaixo. Uns colchonetes, umas coisas empilhadas, um senhor mais velho, uma mulher com uma criança no colo. Não tô vendo nenhuma criança sozinha. Beatriz perguntou ao senhor mais velho se conhecia um menino chamado Davi. O homem ficou em silêncio por um segundo. Depois disse que o menino tinha sido levado. Levado como? O homem não soube explicar com precisão. Falou de uma van.
de fiscais, de uma remoção que tinha acontecido 3 dias antes. Disse que alguns foram levados para abrigos, mas não sabia para qual. Beatriz voltou para o carro sem dizer nada. Sentiu a cidade ao redor como uma coisa grande e indiferente. Sentiu o barulho do trânsito como algo que existia sem se importar com o que acontecia nas suas margens. Sentiu, pela primeira vez em muito tempo, uma raiva que não era da escuridão. Era de outra coisa, de um sistema que tornava certas pessoas simplesmente removíveis. Nos 2 dias seguintes, ela usou os únicos recursos que tinha. Não a fortuna diretamente, não de início. Usou o telefone. Ligou para conhecidos, para pessoas que trabalhavam em setores ligados à assistência da prefeitura, para um advogado que seu pai conhecia. Perguntou sobre remoções, sobre abrigos, sobre onde crianças desacompanhadas eram encaminhadas em situações como aquela. Foi Sebastião quem encontrou a informação concreta. Um abrigo municipal no bairro da Lagoinha recebia crianças encaminhadas por fiscais de rua. Estava a cerca de 20 minutos da praça. Beatriz foi no dia seguinte. O lugar tinha um cheiro de desinfetante forte e o som de crianças em algum cômodo distante. Uma funcionária a recebeu com cautela, especialmente quando Beatriz disse que estava procurando um menino chamado Davi, sem sobrenome, 11 anos, cabelo curto. A funcionária pediu que esperasse. Beatriz esperou num corredor, contou os sons ao redor, o barulho de uma televisão, passos pesados no corredor de cima, uma porta batendo, uma criança chorando longe. A funcionária voltou com uma informação curta. Havia um menino com essa descrição, mas ele não queria receber visitas. Tinha dito que não conhecia ninguém. Beatriz ficou parada por um momento. Fala para ele que é a mulher do pombo-coronel. Houve uma pausa longa. Depois, passos rápidos no corredor, passos irregulares, meio arrastados. A voz chegou antes do menino aparecer na porta. Como você achou esse lugar? Beatriz virou o rosto na direção da voz. Você desapareceu sem avisar. Davi ficou em silêncio por alguns segundos. Quando falou, a voz estava diferente, menor. Achei que você ia ficar bem sem mim, que ia esquecer. Ela não respondeu imediatamente. Deixou o silêncio existir por um momento inteiro. Você acha que eu ficaria bem sem a única pessoa que me contou como é o céu quando está prestes a chover? Outra pausa. Davi estava parado na porta. Ela percebia pelo som. Eles não deixam eu ir embora daqui, não. Eu sei. Então como vai funcionar? Ainda não sei. Mas vou descobrir. E havia algo nessa frase que os dois entenderam ao mesmo tempo. Aquilo não era uma promessa fácil. Não havia solução simples à vista. Havia um sistema, havia regras, havia a realidade de que Davi era uma criança sem responsável legal. E Beatriz era uma mulher jovem, solteira, sem vínculo formal com ele. A distância entre o banco da praça e o que precisava acontecer agora era enorme. Mas Beatriz tinha dito que ia descobrir. E ela disse isso sem o tom de quem promete para consolar. Disse com o tom de quem já estava calculando os próximos passos. O processo levou meses. Não foi simples. Não foi rápido. Houve reuniões com assistentes sociais, visitas técnicas, pareceres jurídicos, documentos exigidos em triplicata e perguntas sobre a capacidade de Beatriz de exercer a guarda de uma criança, sendo ela mesma portadora de deficiência visual. Cada etapa tinha um obstáculo. Cada obstáculo criava um atraso. E cada atraso era uma semana a mais que Davi ficava no abrigo, esperando. Beatriz ia visitá-lo toda semana, às vezes 2 vezes por semana. Levava coisas simples, um suco, um livro em áudio que ouviam juntos, sentados no pátio do abrigo. E Davi, mesmo dentro daquele espaço fechado, continuava descrevendo o que via pela janela. A cor do mato no muro do lado de fora. O formato das nuvens numa tarde de sol forte, o movimento dos pombos no telhado de telha ondulada. Num desses encontros, enquanto os dois estavam sentados no pátio,
Davi disse algo que ela não esperava. Você sabia que eu passei 3 meses indo a lugares bonitos da cidade só para te contar depois? Beatriz virou o rosto. Como assim? Ia lá no Parque Mangabeiras de manhã cedo, ficava olhando como o sol batia nas árvores, ficava na beira do Lago do Mineirão quando tinha pouca gente, ia na feira da Savassi quando abria, olhava as cores das frutas, anotava tudo na cabeça. Depois vinha te contar. Beatriz ficou completamente quieta. Por quê? Porque você sempre ficava diferente quando eu descrevia, ficava mais relaxada, parecia que você respirava diferente. Aí eu fui entendendo que não era só falar sobre o que tinha perto. Era sobre trazer coisas de longe para você. Havia algo naquilo que era quase impossível de processar. Um menino sem casa, sem comida garantida, sem nada que o mundo considerava essencial, que acordava cedo e atravessava a cidade a pé para acumular paisagens que ela nunca poderia ver, só para depois devolvê-las a ela em palavras. Beatriz precisou virar o rosto para o outro lado. Davi percebeu, mas não disse nada. Apenas esperou, do mesmo jeito que ela costumava esperar quando ele precisava de silêncio. O processo de guarda seguiu seu curso. Houve um momento em que pareceu que tudo ia desmoronar. Um parecer desfavorável de uma técnica que considerou a situação atípica demais para ser aprovada sem ressalvas. Beatriz recorreu. Contratou uma advogada especializada em direito da infância. Apresentou laudos, cartas, testemunhos de pessoas que conheciam ambos. A mãe de Beatriz, Solange, esteve presente em algumas das reuniões. Havia uma tensão silenciosa entre mãe e filha que vinha de muito antes de Davi. Solange era uma mulher de controle, que tinha construído a vida da filha como uma estrutura protetora e nunca havia considerado que proteção demais pode ser sufocante. Quando Beatriz foi falar com ela sobre a guarda, Solange ficou em silêncio por um tempo longo demais. Você não tem obrigação nenhuma com esse menino. Eu sei. Então por que você está fazendo isso? Beatriz pensou antes de responder. Porque ele foi o único que nunca tentou me proteger de mim mesma. Solange não respondeu. Mas nas semanas seguintes, apareceu em 2 das reuniões sem ser chamada. Não para atrapalhar, apenas para ouvir. Beatriz não perguntou por quê. Algumas coisas entre mães e filhas precisam de tempo para ganhar palavras. O parecer favorável chegou numa manhã de julho. Sebastião leu o documento em voz alta para Beatriz na varanda da casa. Ela ficou ouvindo com as mãos no colo, sem expressar muita coisa. Quando ele terminou, ela pediu que ligasse para a advogada para confirmar os próximos passos. Estava calma demais para o tamanho do que tinha acontecido. Foi só quando foi buscar Davi no abrigo, 2 dias depois, que algo mudou. O menino saiu com uma mochila pequena que a funcionária tinha ajudado a arrumar. Parou na frente de Beatriz, no corredor de saída. Ficaram os 2 em silêncio por um momento que era maior do que parecia. Você tá com medo, disse Davi. Como você sabe? Porque você tá parada igual ao coronel quando alguém se aproxima muito. Ela riu, aquele riso rápido e genuíno de sempre. Vou te contar uma coisa, disse ele. Ontem eu fui até a janela do quarto lá de cima, que dá para ver um pedaço do horizonte. Tinha um céu laranja com roxo nas bordas. Fiquei olhando bastante tempo, mas não anotei na cabeça para te contar depois. Por quê? Porque dessa vez você vai poder ouvir eu contar de pertinho, todo dia. Beatriz ficou quieta. Depois estendeu a mão, não como quem pede ajuda para andar, mas como quem oferece a mão a alguém que está do lado. Davi pegou. Os 2 saíram do abrigo no sol da manhã de Belo Horizonte, a cidade barulhenta e quente ao redor. O trânsito da avenida do lado de fora, o cheiro de pão de queijo de uma padaria próxima, e tudo aquilo que Beatriz nunca viu, mas sempre soube que existia, ganhando um peso diferente naquele instante. Não havia solução mágica à frente. Haveria adaptação, conflito, dias difíceis, a presença de Solange, que precisaria aprender a dar espaço, os desafios de uma criança que crescera sem estrutura, tentando encontrar seu lugar dentro de uma.
Haveria momentos em que Davi agiria como o menino que ainda era, e momentos em que Beatriz precisaria reconhecer que precisava tanto daquela amizade quanto ele. Mas havia também aquilo: a mão de um menino de 11 anos segurando a de uma mulher de 26, os dois caminhando para um carro que os esperava, os dois carregando versões incompletas de si mesmos, que juntas formavam algo mais inteiro do que cada um havia sido sozinho. Naquela tarde, já em casa, enquanto estavam sentados na varanda com o som da cidade chegando de longe, Davi começou a descrever o jardim à frente. Falou do jeito que as folhas de uma mangueira grande se moviam com o vento como alguém acenando de longe. Falou da cor da terra molhada depois da chuva da manhã, um marrom escuro que ele comparou ao tom de voz de alguém falando baixo em quarto silencioso. Falou de uma borboleta amarela que pousou no parapeito e ficou ali por tempo demais, como se estivesse indecisa sobre o próximo destino. Beatriz ouvia com os olhos fechados atrás dos óculos, o rosto virado na direção do jardim que não via. E pela primeira vez em muitos anos, sentiu que não havia nada incompleto naquele momento. Querido ouvinte, se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.